Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um programa aqui na nossa TV Bariátrica e olha, o programa que começa agora é muito importante. Na verdade, a gente tem uma mão cheia de informação útil sobre saúde, qualidade de vida, informação útil para você que quer saber mais sobre essa importante cirurgia que é a cirurgia bariátrica. Não só o paciente, mas tudo que envolve o paciente, a família, os amigos, enfim. Aqui, a informação te espera. Na verdade, nesse programa, uma mão cheia de informações. A gente tem 5 coisas importantes que você precisa saber sobre a cirurgia bariátrica. Para falar sobre tudo isso, gente importante também, nada mais, nada menos que o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, doutor Antônio Carlos Valese, vem de Londrina, no Paraná, aqui para os estúdios de São Paulo. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Fernando, é sempre um prazer estar aqui nesse programa que você conduz com muita maestria e que nós levamos informações de grande relevância para os nossos pacientes. Maravilha, sempre muito importante, doutor. Aqui temos também representante da Paraíba, onde vai ser o nosso próximo congresso, doutor Augusto Almeida, de João Pessoa, na Paraíba, onde o sol nasce primeiro. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. Um prazer muito grande. Eu acho que são temas extremamente importantes para serem discutidos. Não é? É verdade. Eu acho que vai se enriquecer muito. A gente começa com o pré-operatório, porque a gente começa nesse primeiro passo da jornada. Então, o pré-operatório o paciente chega ali, ele é o próprio ponto de interrogação, né? Eu acho que uma coisa importante no preparo pré-operatório, que às vezes os pacientes reclamam porque tem um preparo longo e com muitos exames. Mas, na verdade, nós temos que encarar esse preparo de 2 maneiras. A primeira maneira maneira de ver é o preparo médico, ou seja, esse paciente precisa de alguns exames, precisa saber se ele está em condições cirúrgicas, porque muitos têm diabetes, muitos têm problemas pulmonares, então nós vamos colocar um paciente desse, com um peso aumentado, no centro cirúrgico e, obviamente, nós temos que nos cercar de todas as possibilidades para ter um desfecho adequado. O segundo, e igualmente importante, que é isso que o Augusto mencionou, da equipe multiprofissional. Esses pacientes precisam passar por nutricionistas, por psicólogos, eventualmente por educadores físicos. Por quê? Preparando-o para a nova vida que virá. Às vezes ele tem que emagrecer? É importante, os pacientes muito pesados, com problemas pulmonares, pacientes com diabetes descompensado, seria interessante emagrecer. Quanto tempo, em média, dura essa fase do pré-operatório? Essa fase pode ser variável, mas um tempo adequado, em torno de 2 meses, 30 a 60 dias, para nós compensarmos esse paciente e orientarmos em relação às novas realidades que virão. É interessante. Então, 30 de 1 a 2 meses. 1 mês a 2 meses, sim. É um tempo bom. O imediatismo é o maior inimigo dessa cirurgia. Porque eu tenho que ir a fulano, a cicrano, muitos exames, muita coisa. E aí termina passando por cima de alguma etapa. E tem aquelas pessoas que dão laudos, quase para se ver livre do paciente. Então, por isso que a gente tem que manter dentro da nossa clínica, psicólogo e nutricionista, no mínimo. Sim. Dentro da nossa clínica, pessoas que a gente saiba que não está emitindo laudo. Então, são pessoas da nossa confiança. Esses 2 profissionais e o educador físico, que com 30 dias ele vai ser talvez a pessoa mais importante do processo. Por lei, o paciente precisa de um laudo, de um exame psicológico para fazer a cirurgia bariátrica? Sim, as operadoras de saúde exigem um laudo psicológico e uma avaliação nutricional pré-operatória. Mas isso que o Augusto falou, eu queria chamar a atenção para algo assim, que o paciente, aquele paciente que você falou em imediatismo, né? Aquele paciente que toma a decisão de fazer a cirurgia, vai no consultório médico e faz, assim, esse paciente não é um paciente muito bom para o seu resultado. Bom é aquele paciente que fica pensando, conversa com seu cônjuge, conversa com a família, enfim, ele já anteriormente está se preparando. Isso sim, que eu falei, a cirurgia, a vida dele não começa na cirurgia, mas começa antes. Sim. Então ele vai amadurecendo, vai se preparando para a nova mudança. Queria até acrescentar, doutor, esse paciente também acompanha os episódios da TV Bariátrica, porque se ele acompanha, ele vai ver todo esse processo com médicos de altíssimo gabarito,
mostrando como é essa evolução passo a passo. Você doutor. lembrou muitíssimo bem. Esse programa justamente leva essa informação de preparo pré-operatório também. O que ele precisa, essa cabeça tem que estar boa. Como que vai ser o pós-operatório? Exatamente. O pós-operatório, como é que o senhor adivinhou? É o passo 2. É o passo 2. É a segunda coisa mais importante. É o segundo item da mão cheia de informações importantes sobre a cirurgia bariátrica. O pós-operatório. As fases da dieta. Aquela dieta líquida, ela é igual para todo mundo? Quando é que o paciente volta a comer normal? Se é que existe um normal, né? Aquela história de xícara de café com tudo que ele tem que comer. Esse é seu almoço, esse é seu café da manhã, seu jantar, e é isso. A cabeça embaralha nessa hora, não? Por isso que, na verdade, a gente começa, alguns dias antes, já entrar com uma dieta líquida para ele se acostumar, não ter um impacto Antes da cirurgia? antes da cirurgia. Ah, A interessante. gente, assim, uns 5 dias, dependendo do peso, do IMC dele, das comorbidades, a gente tenta fazer uma dieta líquida pré-operatória para que ele chegue na cirurgia já se ambientando para que no mesmo dia ele comece a se alimentar. Um líquidozinho com uma quantidade bem menor, evidentemente, mas ele já vai, de qualquer forma, se... Você falou aí duas coisas que me chamam a atenção. O copinho de café e será que eu vou poder comer normalmente? Então vamos primeiro fazer uma análise do copinho de café. Isso é mais um mito do que uma realidade, porque talvez ele tenha sido introduzido para que nós evitemos os exageros que alguns pacientes fazem no pós-operatório, que isso é muito ruim. Por que essa dieta líquida? Essa dieta líquida é para não fazer pressão com uma dieta sólida em cima dos grampos, dos pontos, e que pode haver um rompimento disso. Então, durante um período, a dieta líquida. Mas não há necessidade de se pautar por medidas já determinadas, tanto a medida quanto os horários. Esse paciente, desde que ele ingira lentamente, ele pode ingerir uma caneca dessa. Tem muito mais do que um copinho de café, desde que seja lentamente, como se estivesse tomando um vinho, tomando um chá. É a velocidade que importa, porque a partir do momento em que você ingere rapidamente esse gole, ele desce para o tubo digestivo. Tá? E o outro ponto, será que eu vou poder comer normal? Sim, esse paciente vai comer normal. Depois de 30 dias, que essa fase da dieta, como Augusto falou, é líquida, depois vai para pastosa, alimentos cozidos, enfim, com 30 dias ele está comendo normal. Ele vai poder comer normal? Totalmente normal. Só que uma nova realidade. Isso que eu ia dizer. Qual normal a gente está falando quando o paciente pergunta sobre o comer normal? Vai lá, Augusto, fala aí. Olha, o comer normal é comer normal. É porque nós comemos com os olhos. Então, você chega numa mesa, tem 4 tipos de... Termina você misturando tudo e não sentindo gosto de nada. Então, você tem que ensinar a ser mais seletivo. Aquele self-service lá de João Pessoa, que você tem a buchada, ali você vai andando, você dá aquela volta de apresentação e fala, tá tudo bom. Aí você não vai sentir Vou experimentar Você não vai sentir o gosto de nada. De nada. Você vai ter que eleger alguma coisa que seus olhos bateram melhor. E aí é mais ou menos isso. A gente tenta fazer uma reeducação alimentar. O novo momento. E o paladar... permita o parêntese, isso já tem que ter sido feito na etapa anterior. Saber de todos os passos. É importante. Olha, o paciente que vai para uma cirurgia e não está informado de tudo que pode acontecer, é um paciente mal preparado. Porque às vezes ele vai encher o prato, como ele enchia antes, porque às vezes, né, automático. Vai sobrar, instintivamente ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, é importante salientar também que esse paciente vai comer menos, como o Augusto falou, e ele vai ter que escolher o alimento que vai comer. Mas ele vai sentir fome? Não, modificações anatômicas feitas pela cirurgia determinam modificações hormonais internas que vão fazer com que ele se sinta saciado com 2 pedaços de picanha e não 500 gramas de carne, tá certo? Um pedaço de uma fatia de pizza e não com a pizza toda. Isso parece incrível, mas essa saciedade acontece independente da técnica. E daí que vem o trabalho, né, de cabeça, né, porque ele foi... Porque, na verdade, ele estaria... Condicionado. Mesmo antes da cirurgia bariátrica, ele estaria satisfeito com um pedaço de pizza também só. É. Só que aí alguma coisa descompensou ali que precisa ser regulada de novo. Você né? chamou atenção.
Chamou atenção, Augusto, isso é uma coisa que nós falamos sempre. O paciente obeso não é porque ele é indisciplinado ou porque muitas pessoas ainda carregam, a sociedade ainda tem O esse estigma. estigma. Não, ele é obeso porque ele tem esse metabolismo, essa alteração, uma desregulação total no No ajuste. no seu ajuste metabólico. Exatamente. Doutores, aí a gente chega para o número 3 das 5 coisas que a gente precisa saber sobre a cirurgia bariátrica. E você não tinha ninguém para perguntar, agora tem. E aqui a gente vai falar do número 3, que é a bebida alcoólica. Nossa, essa parte aí é importante. Acho que isso deve render capítulos imensos na vida de consultório de vocês, doutores. Pode ou não pode? Fica mais sensível ao álcool? A mulher tem uma absorção maior? O que ele precisa saber sobre a questão da bebida alcoólica, já que isso faz parte da vida, né, de muitos pacientes e muitas pacientes? Isso é um tópico muito debatido e muitas pessoas falam que os pacientes operados eles vão se tornar alcoólatras. Isso também é um mito, não é verdade. O que acontece é que depois que nós fazemos a cirurgia, esse paciente vai precisar procurar uma outra forma de recompensa. Nós temos no nosso cérebro centros de recompensa, que pode ser a comida, o sexo, fazer compras, jogar, por isso que são pessoas viciadas, as drogas. Então, tudo vai dar uma recompensa. De um modo geral, o paciente obeso, ele tem essa área de recompensa hipertrofiada pela comida. E isso, as cirurgias, as alterações anatômicas e endocrinológicas vão tolher essa recompensa. E ele pode não canalizar essa recompensa para outros lados, o seu trabalho, a sua relação afetiva, e querer canalizar com a recompensa do álcool, que você falou que está fácil ali. Então, ele poderá É uma possibilidade. é uma possibilidade, mas é uma possibilidade remota. Coisas pontuais, às vezes, se tornam como se fosse corriqueiro. Não. Alguns pacientes podem, como tem pacientes que se tornam compulsivos em relação a compras, compulsivos em relação ao sexo, tá? A atividade física também. Atividade física. Eu ia dizer, esse é o melhor vício que existe. Exatamente. Mas, então, voltando, você pode tomar seu álcool? Claro que pode. Socialmente, tranquilamente. Fica um pouquinho mais sensível, aquela cervejinha que antes você tolerava, talvez ela suba mais rápido, mas é só você saber fazer um uso com parcimônia, né? Tem diferença para as mulheres com relação à absorção? A mulher é menos tolerante em relação... A absorção não, mas menos tolerante em relação à quantidade de álcool. E aí ele precisa entender que o organismo mudou, a absorção está maior, ele tem que fazer essa calibragem, né? E procurar recompensa em outra coisa. atividade. Atividade física, então. Não proibimos, então, o álcool. Não, de modo Aqui algum. nessa Não. nossa convenção De aqui, modo algum. não está proibido. É Não. proibido proibir. Ah, sim. Essa é uma boa notícia, hein? O álcool não está proibido, porém, ele necessita de uma atenção maior, Uso né? criterioso. Uso criterioso. Sempre foi. Mas na linha de descompensação que o obeso vem antes da cirurgia, aquilo ali devia estar muito desregulado, né? Também, né? A gente agora fala tanto do nosso COESAS, né? A Comissão de Especialidades Associadas. A gente vai ter a participação agora da Michele Pereira, que é psicóloga. A gente está falando tanto da saúde mental, contribuição que vem da Michele, lá de Brasília. Vamos falar dessas emoções que linka com tudo isso que a gente está falando até então. Está na hora do nosso time de peso. E nós estamos aqui para falar e reforçar, sim, o quanto que informações de qualidade vão trazer segurança, vão trazer a forma de seguir dentro desse processo, dessa escolha de autocuidado, mas também chamar a atenção que, muitas vezes, a busca de informação, ela tem por trás também uma busca de segurança. Costumo dizer que nós, profissionais, precisamos perguntar para o paciente quais são as fontes de informação que ele tem, qual é o manejo que ele faz dessas informações, se ele leva para os profissionais, se ele tira dúvida. Tem paciente que às vezes não tem consciência das mudanças com a imagem corporal, o que isso pode afetar, por exemplo, no dia a dia, no trabalho, na dinâmica familiar, o compromisso que ele vai ter que estabelecer com ele mesmo, e às vezes
o medo será que eu vou dar conta de agora cuidar de mim como eu mereço e preciso, e com a cirurgia me demanda? A nossa escuta, enquanto profissional, é uma escuta que passa, assim, pelo primeiro medo, vamos dizer assim, que às vezes ele consegue verbalizar, e que às vezes até o faz buscar informações, ou às vezes discutir informações, ou aprofundar, ou não, mas que a gente tem essa escuta para poder dar a oportunidade dele acessar outros meios que às vezes nem ele sabe. Muito obrigado. Michele é figurinha carimbada aqui na nossa TV Bariátrica. Ela falou uma coisa muito importante. Eu queria reverberar isso com vocês, doutores. Vocês têm o privilégio de vivenciar o mundo antes da internet, o consultório antes da internet, e o consultório da fase do Dr. Google. O paciente chega armado de informações, né? Isso. E a gente tem que corrigir, ter muito cuidado, porque nós teremos que o quê? Tirar algumas opiniões que ele já tem formada. Ele chega com muita informação. Muita informação. Sabendo então, tudo. A gente vê o que é que tem que filtrar, e você vai ter que ter outro trabalho, não é, Valézia? Que é saber o que ele tem, que ele recebeu do Dr. Google, que é mito, o que é real, o que não é. Então, a gente tem que passar esse novo filtro. Sim. Então, na verdade, dificultou um pouco mais o trabalho no pré-operatório. Ele chegava sem informação no início. Vocês viveram isso também? Vivemos isso. O grande problema é ótimo quando você tem um paciente bem informado. Porque é isso que eu ia falar. Excelente. Porque o paciente bem informado te ajuda no pós-operatório. Se eventualmente você tiver alguma complicação, é mais fácil a condução. Mas o grande problema do paciente que, assim, procura, como a Michele disse, informações indiscriminadamente na internet, é que ele não tem capacidade de filtrar. E com leigos também, né? E aí não tem capacidade de filtrar, coitado, ele é bombardeado com informações verdadeiras e informações falsas. Isso. E aí é o que o Augusto falou, você tem que dar uma filtrada nisso, colocar as coisas no lugar, entendeu? A gente tenta fazer isso aqui na TV Bariátrica, a gente tem um quadro chamado Barigram, onde a gente seleciona ali pessoas que estão no Instagram, mas que estão com informações legais, importantes, que vão trazer, vão acrescentar informação para o paciente bariátrico. Existem muitas diferentes informações, mas a nossa equipe criteriosamente procura essas pessoas no Instagram que vão acrescentar. É o nosso quadro Barigram. A gente tem a participação da Mariela Parolini, que é lá de BH, e ela vai contar um pouco da história dela. Vamos ver aqui. Quando eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha 47 anos e pesava 96 quilos, quase 96 quilos. E eu meço 1,61 m. Então, já vinham as comorbidades. Eu comecei a ter pressão alta, lipedema, linfedema, esteatose hepática, enfim. E com o histórico, né, no mesmo ano que meu pai falece, mais 3 da família dele também, pelo mesmo fator. Então, eu falei, não dá mais para brincar com a minha saúde. Então, eu resolvo procurar profissionais capacitados, busquei referências e fui atrás de um profissional competente que pudesse fazer a minha cirurgia bariátrica e que eu tivesse realmente o resultado que eu esperava. Mas se tem uma coisa que eu fiz foi buscar muita informação. Busquei informação do profissional ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Busquei informação também com pacientes, com amigos que já tiveram os seus resultados com a cirurgia bariátrica. Conversei com amigos que tinham feito cirurgia há 1 ano, até amigos que tinham feito cirurgia há mais de 20 anos. Isso foi muito importante para que eu entendesse o processo. Porque eu queria entrar e que aquilo fosse definitivo. Hoje eu tenho 50 anos, eu fiz 50 anos em setembro de 2023. Muito feliz, fiz a minha primeira reparadora em setembro de 2022. E eu nunca me vi uma Mariela, e nunca imaginei que eu fosse uma Mariela como hoje eu sou. Uma Mariela com esse corpo que eu nem sabia que eu tinha, porque eu sou uma pessoa com obesidade. Então, ter um bom profissional que faça a minha bariátrica, um profissional que esteja cientificamente corroborado, que faça parte de uma sociedade, fazer a terapia e ter um propósito que seja além de emagrecer, para que os meus hábitos verdadeiramente mudem,
para que eu tenha realmente um resultado que seja para o resto da minha vida e que eu possa tranquilamente tomar meu café, se a Nutri liberou, e conversar e estar à mesa em qualquer situação, porque a vida normal segue. Vamos tomar um café? Vamos sim, Mariana. Vamos tomar um cafezinho e pode até um pão de queijo. Não Ah, pode? mineira, É né? lógico, maravilha. Que corajosa, né? A página dela, né, faz sucesso e reúne essa qualidade de informação, né? Com coragem, com postura, Isso né? que eu queria salientar. Realmente, as informações que ela deu são muito, muito, muito relevantes, porque ela salientou que é importante a cirurgia, mas mais importante ainda é o comprometimento do paciente com o seu processo. Maravilha. E a gente segue, lembram? Estamos com 3, né? A mão cheia de informações. Faltam dois. Faltam 2. A gente vai falar sobre libido. A gente vai falar sobre isso tão importante, sobre essa palavra tão importante que acaba muito prejudicada com a obesidade. A libido, a vontade, a sexualidade. Como é que isso muda? Como é que o paciente lida com isso, doutores? Eu creio que a autoestima já melhora, até porque você vai ter um corpo novo, você vai se ver de outra forma. Então você vai ficar mais vaidoso, você vai ter mais, então você vai ter mais prazer em quase tudo que você faz na vida, que você gostava e deixou de gostar. Então a libido, ela realmente aumenta no homem, muito, e na mulher também. Isso a gente pode falar, no caso dos homens, com relação até à própria testosterona, que aumenta os índices de testosterona? Existem duas explicações para a alteração da libido no paciente obeso e que, obviamente, vai melhorar no pós-operatório. Uma é essa explicação que o Augusto falou, da imagem corporal, da sua satisfação com o corpo, de como a Mariela, ela viu, ela tem um corpo novo, que tem até que trabalhar com esse corpo, tudo. Então, existe essa parte, vamos chamar assim, de plástica. Mas existe também alterações que o obeso tem, por exemplo, você falou da testosterona. O obeso ele tem um hormônio chamado leptina que age diminuindo os níveis de testosterona, que é um grande hormônio da libido, tanto no homem, principalmente no homem, mas a mulher também tem testosterona, que é quantidades mínimas, mas também responsável pela libido. Existem outras substâncias que agem a nível de estrogênio no paciente obeso, que diminui a quantidade de estrogênio. E depois de operada, essa mulher ela vai ter como que inundada de estrogênio, quase que voltando à puberdade. Então, há uma melhora da libido do ponto de vista psicológico, seu bem-estar, e do ponto de vista hormonal também. Que bacana. E a gente está falando para um público essencialmente feminino também, já que as mulheres são a maioria absoluta, né? No volume de cirurgias bariátricas no Brasil, né? Cerca de 2/3, ou até mais. E aí a gente pode concluir com a fertilidade, né? Porque isso também vai ter relação com a gravidez, né? A fertilidade está colocada aí nesse bojo, né? Tem alguns pacientes que fazem a cirurgia até querem para engravidar. E isso aumenta a fertilidade da mulher por questões hormonais, como eu acabei de falar, né? E também, você tocou num ponto, uma mulher operada, ela pode ter uma gestação normal? Pode não, ela vai ter uma gestação normal. Gestação normal. Os cuidados com o seu obstetra serão os mesmos de uma mulher não operada. Reposição vitamínica, cuidado com o pré-natal, os exames laboratoriais, tudo. Então, normal. Mas aquelas mulheres que usam tabelinha para não engravidar, cuidado, porque isso vai alterar depois a possibilidade. O negócio vai funcionar de outra forma. E eu queria abrir um parêntese para falar sobre a gravidez com a obesidade. Na nossa segunda temporada, a gente falou isso. Se eu não me engano, o doutor Valés participou desse programa também. A gente falou sobre os riscos da obesidade com a gravidez e vice-versa. Então, é um grande problema e a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso. Então, fica a dica, está lá para Já mais temos um programa desse. uma questão de consulta, né? E aí a gente avança para o último, mas não menos importante tema, que é o fantasma da recidiva, a manutenção.
E aquele medo vai voltar, né? Tudo que a gente perde, acha, será que acha de novo? Perdi tanto. Esse medo vai continuar por tanto tempo? Ou ele é parte do processo? O que a gente fala sobre isso? Eu acho que o paciente ele tem que entender que ele tem uma doença metabólica geneticamente determinada. O metabolismo dele é diferente e vai continuar assim. Ele é feito para engordar, certo? Para poupar energia. Então ele tem uma doença chamada obesidade. A cirurgia fez algumas modificações, fez com certeza modificações anatômicas que implicaram em modificações hormonais, que vão ajudar muito. Mas o agente promotor da mudança principal é o paciente. E também é o agente promotor da recidiva. Tá? Por quê? Porque se esse paciente não se engajar um compromisso próprio de ele vai poder comer normal, mas se esse comer normal foram substâncias hipercalóricas, milkshake, chocolates, bolachas, isso é como se não tivesse feito a cirurgia, então ele está se boicotando. Ele precisa fazer um exercício físico, comer adequadamente, ele não vai recidivar. Não vai recidivar, tá certo? Então é um auto-boicote à recidiva. Existe? Infelizmente existe, tá? Infelizmente existe porque o paciente não consegue trabalhar isso. Aí voltamos ao início do nosso programa, o preparo pré-operatório. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Perfeito. Você precisa estar atento e forte, né? A gente precisa estar atento e forte para perceber essa condução que está nas nossas mãos. Estou falando nas mãos do paciente bariátrico, né? Depende dele, né? Sem dúvida. Mas se ele abandonar essa rédea, o cavalo sai correndo para tudo quanto é lado e desengrenha, né? Gente, agora está na hora também de um momento muito importante, que são os recados da nossa TV Bariátrica. Vamos ver o que está acontecendo por aí. Está na hora. Entre os dias 23 e 25 de outubro, João Pessoa será a capital da cirurgia bariátrica no país. Garanta já sua participação no 24º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito que bem, o programa está chegando na reta final. A gente ficaria aqui falando desses 5 temas. É impressionante como é que 5 temas dão pano para a manga para a gente dar a volta ao mundo falando sobre eles. Né? Nós temos muita coisa para ser dita, porque é um volume de informação que é para a vida toda para o paciente, né, doutor? Você selecionou 5 temas muitíssimo importantes. Não que os outros não sejam, mas esses são o dia a dia, dúvidas que tem, né? Mas é aí que fica a importância da TV Bariátrica. Eu, como presidente da sociedade, só tenho que parabenizar você pela condução e a sua equipe pela organização e por levar informações tão relevantes para o nosso paciente. Eu tenho certeza que a gente fez agora um programa que vai fazer parte da orientação para todo paciente bariátrico, para toda a família do paciente bariátrico, todo o entorno do paciente bariátrico. Presidente, muito obrigado. Doutor Antônio Carlos Valese, não volta hoje para Campinas, para Londrina, não? Volto hoje. Volta hoje para Londres, a Londres brasileira. Você gosta de lá, hein? E o doutor Augusto Almeida volta para João Pessoa também. Amanhã. Maravilha. Um grande abraço para aquela terra maravilhosa, Ponta dos Seixas, onde o Brasil, onde o sol nasce primeiro, né? Estaremos lá em agosto, hein? Em outubro. Outubro. Você sabe qual é a distância da Ponta dos Seixas para Guiné-Bissau? Se for em linha reta, 3.000. A distância de São Paulo de João Pessoa para São Paulo. Para ir nadando? Muito obrigado, gente. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde! Vem aí o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM. Entre os dias 23 e 25 de outubro de 2024, a capital paraibana João Pessoa passa a ser a capital da cirurgia bariátrica no Brasil. João Pessoa os espera de braços abertos.